nós mulheres 40 a mais já nos sentimos culpadas em algum momento. Mas por que algumas de nós carregam um peso tão maior? O que está por trás dessa sensação de nunca sermos boas o suficiente? E o mais importante, como podemos nos libertar dessa prisão emocional? Se você busca essas respostas, esse vídeo é para você. Bem-vindo, lindo ser! Eu estou Rose Aguiar, sou uma terapeuta quântica, mãe, mulher e uma eterna aprendiz do autoconhecimento. Hoje quero falar diretamente com você que está sentindo aquele vazio, aquela sensação de que nada é suficiente, mesmo depois de tudo o que você já conquistou. Neste vídeo eu vou compartilhar um caminho para você se reconectar com a sua essência e finalmente abraçar o poder transformador que já está dentro de você. Então já deixa o teu like porque eu vou saber que este conteúdo faz sentido para você e isso me traz reconhecimento e me ajuda a criar conteúdos ainda melhores para você. A mulher, por natureza, é o receptáculo da vida. Somos a ponte entre o divino e o físico, mas o sistema patriarcal em que vivemos nos desconectou dessa verdade. Ele nos fez acreditar que devemos dar sem parar, sem nunca olhar para nós mesmos. E o que acontece quando chegamos aos 40 mais? Mesmo que tenhamos construído uma carreira, uma família ou uma vida estável, a gente sente que algo está faltando. O vazio começa a aparecer e com ele vem a culpa. O que eu estou fazendo de errado? Por que nada parece o suficiente? A minha história não é diferente. Eu vivi exatamente assim por muito tempo. Durante anos, carreguei a culpa por não ser uma mãe boa, uma mulher, uma profissional perfeita. Um dos momentos mais desafiadores foi quando meu filho enfrentou uma grave doença. Eu me culpei por tudo. A dor era insuportável, principalmente porque eu não tinha energia para ajudar ele, porque eu já não tinha mais útero, já não tinha mais trompas e já estava tratando uma sequência horrenda de infecções renais. E ver ele passar por tudo isso sem ter força para ajudar fez com que na minha fraqueza eu me tornasse mais forte. E aí eu saí fora da religião, porque até na religião meu pai de santo mandou eu procurar uma casa de nação, porque ele já não sabia mais o que fazer. Então eu estava desenganada até da minha religião. E foi nesse momento que eu disse, basta, eu vou mudar a minha vida. E aí eu segui a indicação da minha irmã Eliane, que tinha me indicado uma palestra de física quântica. Então comecei a estudar física quântica, neurociência e ferramentas de autoconhecimento. Me tornei praticante terapeuta de barras de axis, o que foi uma porta enorme que se abriu na minha vida. O meu filho se curou. Eu comecei um processo de autocura em mim, mas a vida tem uma sabedoria infinita e tu sempre vai ser jogada no caos para cumprir aquilo que você veio semear na terra. O meu filho já estava bem de saúde e eu também. Mas em 2021 aconteceu algo que me jogou no fundo do poço de novo e foi uma desavença familiar. E foi isso que me jogou para um novo estudo, mas antes disso, eu praticamente desisti de tudo. Entrei em recesso e demorou muito tempo para eu compreender de verdade o que significa que a cura vem de dentro. A verdadeira cura não vem de fora. Eu tive que olhar para as minhas sombras e tive que olhar para aquela reatividade absurda que fazia com que eu me ofendesse o tempo todo. E foi aí que eu conheci as feridas emocionais e aí eu entendi por que a gente vive nesse lugar de culpa e vazio. Eu fui obrigada a estudar as feridas emocionais e como elas nos afetam. Isso você pode confirmar, não são vozes da minha mente. No livro O Corpo Guarda Marcas, ele explica muito bem como tudo isso funciona e também Bruce Lipton, que traz ali a biologia das crenças. Então, a nossa reatividade, essa coisa louca que a gente vive, é o motivo pelo qual a gente passa a viver presa na culpa e no vazio. A gente carrega em nosso DNA as histórias emocionais da nossa linhagem. A gente cresce ouvindo que a gente precisa ser perfeita, mas ninguém nos ensina como lidar com as nossas emoções. As 5 feridas emocionais que a gente carrega são rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. E o mais importante, essas feridas não são exatamente curadas, mas assim desinflamadas, e esse é o grande segredo.
mas qual é o caminho para isso? De que forma nessa nova era a gente vai trabalhar com tudo isso? O primeiro passo é reconhecer que elas existem, o segundo é aprender a cuidar da nossa criança interior que ainda sente essas dores. E isso você pode confirmar com Nicole Lepera, que ela fala muito da reparentalização, é você se tornar mãe da sua criança interior. Eu chamo o meu ego aí de Alfredo, percebe? Porque de verdade é o nosso ego que se ofende o tempo todo e faz com que a gente tenha essas reações. Então, qual é o caminho? Se nós temos um programa que está gravado no nosso subconsciente com toda a carga emocional dos nossos pais, qual é o caminho? O que a gente vai fazer com tudo isso? É por isso que as terapias, elas são excelentes, mas funcionam como band-aids. E a gente tem que abrir os olhos para isso. É novo tempo, é nova era. É hora da gente começar a compreender a nossa psique feminina e entender a nossa criança interior, olhar para nossas sombras e recebê-las. Eu acredito que a mulher tem uma força estrondosa, mas para vir essa força, percebe, a gente precisa começar a entender a psique feminina. E essa é a contribuição que eu quero ser para você. Uma das ferramentas que muito me ajudou a ter essa compreensão e transformou a minha vida foi o Oráculo da Mulher Selvagem. Ele me ajudou a entender a minha psique feminina e resgatar a minha força. Todos os dias eu tiro uma carta e eu mantenho em mente a reflexão sobre a mensagem que cada carta traz. Isso me reconecta com a minha energia do dia e com quem realmente eu sou. Mas não é só isso, a cura também está em pequenas práticas de autocuidado. E é por isso que eu vou trazer também para você algumas sessões de EFT para você, quando fizer esse mergulho nas tuas emoções, você saber também que pode sentir sim alguma coisa diferente naquele dia, mas é essa limpeza sendo feita. Então, quando você toca os seus pontos meridianos com EFT, você vai relaxando o teu corpo. Isso vai te trazendo clareza mental. Mas por quê? Porque te traz uma presença. Esse trabalho eu vou fazer 100% gratuito, porque eu acredito que é novo tempo, é nova era e é um momento crucial de transição planetária. Eu acredito na força da mulher e é hora da gente se unir, criar uma tribo forte de mulheres, não mulheres guerreiras do lado de fora, mais fortes do lado de dentro, emocionalmente, porque descobrir que a cura verdadeira é interna abriu as portas da minha vida. Me conectar com a minha alma me trouxe até uma expressão diferente. Eu tenho 55 anos e eu me sinto hoje mais firme e mais forte do que quando eu tinha 40. E também mais saudável. E como você faz para participar? Basta você seguir todos os dias os stories lá no @rose.corpozen, porque todos os dias eu vou abrir uma carta e vou trazer a minha interpretação. E de que forma vai acontecer para você? Eu vou abrir a carta, você vai se conectar com você, vai ter as orientações, você vai olhar essa carta e a primeira coisa é ver que mensagem ela trouxe para você. Depois eu trago para você a minha interpretação. E se você quiser saber a interpretação, que essa é a parte mais importante, tá bom? Da própria Jennifer, é Jennifer Perrone o nome dela. A história dela já é uma história curativa. Ela era essa mulher que ela não acreditava nela, achava que ela nunca era boa o suficiente. Ela tinha uma paixão por arte, só que ela achava que a pintura dela nunca teria futuro. E ela é uma caminhante do autoconhecimento e adepta a vários tipos de terapias, fez muitos estudos, entrou profundamente para dentro dela e um belo dia ela decidiu aprender aquarela porque ela julgou que seria mais fácil. E quando ela começou o curso dela, ela veio a saber que era, de fato, a forma de pintura mais difícil. O resultado de ela se arriscar, de ela ter ousadia, de ela trazer a mulher selvagem dela, foi trabalhar a criatividade dela e com isso ela foi se autocurando. Então, cada carta dessas aqui
tem uma mensagem profunda. Vou olhar se não estava virado. Tem uma mensagem profunda. E eu quero ofertar de todo o meu coração, como uma contribuição à Terra. Eu trabalho muito os 5 elementos da criação: terra, fogo, água e ar, quinta essência eu sou. E para a gente começar a conhecer a força do nosso coração, conhecer o nosso GPS da alma, que são 2 trabalhos que eu faço: o ritmo do coração, desafio 21 dias sem estresse, e o GPS da alma, que é você realmente, literalmente conhecer da onde que vem as crenças que você tem, por que você sente o que você sente. Mas esse trabalho com o oráculo da mulher selvagem já vai começar a te ajudar. E também algumas sessões de EFT, que eu chamo de EFPAN. Eu faço isso por amor a mim, porque eu faço com o bastão orgonital. Então, não, ai, não acendeu a luz. Acendeu, mas como está muito claro aqui, não aparece para você, tá bom? Está muito claro aqui por conta das luzes da gravação. Mas eu faço com o bastão orgonital, mas você pode fazer com a ponta dos dedos. Não se preocupa, você vai aprender no meio do caminho. Tá na hora de nós trabalhar o nosso feminino, o nosso masculino em equilíbrio, chamando o nosso eixo central. Se você se conectou com esse assunto, já compartilha com aquela amiga que também está querendo entender por que ela se sente tão vazia, por que ela não se sente bem no meio de todo mundo, e mesmo que ela esteja no meio de todo mundo, ainda assim ela se sente só. Quer entender essa vida, quer entender qual é a missão dela na Terra. Eu não gosto de falar que você tem que procurar o seu propósito, mas sim que você precisa fazer tudo com propósito. Então, manda esse vídeo para ela e vai para o Instagram, @corpozen, porque a gente vai começar esse trabalho, tá bom? Um beijo no teu coração, fica bem, fica na fonte, e o que mais é possível nós criarmos de diferente para estarmos mais presentes, mais conectadas, mais engajadas com quem nós realmente somos. Dizer não em alto e bom tom e dizer sim para nós. Um beijo, lindo ser, fica bem e até o nosso próximo vídeo.